De volta ao seu vídeo, o programa Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo. Tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você. Faça a economia de verdade comprando no Supermercados Araújo. Você vai encontrar em um só lugar qualidade, pontualidade, preço baixo, mesmo em plena crise, o amplo e moderno estacionamento. Tudo isso fazem do Araújo muito mais que um supermercado. É um ponto de encontro de pessoas de bom gosto. Faça como a presidente da CUTIAC e do SINTEAC, professora Rosana Nascimento. Faça suas compras também no Supermercados Araújo. E se você quer fazer economia de verdade, mais economia, digo, vá ao Araújo Mix. Uma mistura de atacado e varejo de atacado em um só lugar. Na Nova Avenida Ceará, próximo à FAO. Tá? Você sabe, né? O Araújo é uma empresa que não apenas fala em democracia, ela exerce a sua democracia em sua plenitude. Você pode pagar com o cartão de sua preferência. Claro e evidente, se você tiver o cartão Araújo, você vai ter muito mais vantagens, dependendo da data. Dependendo da data que você comprar, pode ter até 40 dias para pagar. Então, faça a economia de verdade comprando no Araújo ou no Araújo Mix, ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com a presidente da CUTIAC, Central Única dos Trabalhadores, e também do SINTEAC, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre. Jovem, guerreira, professora Rosana Nascimento. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigada pelo jovem. Então pode ser jovem. Presidente, está confirmada a greve geral por tempo indeterminado a partir de amanhã ou não? O Brasil tem lugares que vai ser por tempo indeterminado, mas no Acre nós tiramos somente o dia de amanhã de paralisação. É um alerta. Todos, deixarão seu local de trabalho e farão a luta contra a PEC da morte e garantir sua aposentadoria. Se tiver outras mobilizações, necessidade de ter outras concentrações, nós também faremos. Presidente, muitas discussões estão sendo feitas sobre a PEC e outras mudanças propostas pelo governo Temer. Inclusive a senhora esteve aqui no final de semana passada no Tribuna Livre, ela e a senhora e o Shoa, debatendo com o Narciso Mendes, Osmir Lima e o próprio Astério, que é o mediador do programa, essas mudanças, tudo na questão trabalhista, na reforma da Previdência. Vocês também defendem uma investigação, defendem a CPI para averiguar a verdadeira conta, os verdadeiros números da Previdência? Ah, sim, com certeza, porque hoje se a Previdência tem necessidade de completar o seu fundo, até porque estudos demonstraram que a Previdência ela tem mantido um saldo. O que entra, o que sai de pagar as aposentadorias tem ficado saldo. O último saldo foi de 11 bilhões. E quem são os devedores? São as grandes empresas até que faliram, a exemplo da VASP. É uma da maior devedora. O Estado faz as cobranças, mas a justiça é morosa. E ainda tem a situação que isso não é crime, dever à Previdência, não pagar o direito do trabalhador. De cara já é uma digamos assim, apropriação indébita, né? Indébita. Então, a CPI é muito bom, porque também existe aposentadorias exorbitantes. É necessário fazer essas correções. É só em corrigir essas distorções existentes na Previdência, os devedores pagar, isso já resolve o problema da Previdência. Por que alguém tem que ter uma aposentadoria de quase R$200 mil, sacrificar trabalhador que recebe aposentadoria de salário mínimo? Entendo, aposentadoria de R$200 mil tem que ser investigado e preso. Está roubando o país. É absurdo isso. Então... eu não sei se eu concordo comigo. Às vezes eu me envolvo muito na entrevista e a entrevista acaba sendo uma conversa, uma discussão. Mas é bom. Algumas pessoas, inclusive, escrevem artigos e defendem ponto de vista. Não, eu conquistei através da lei, são direitos adquiridos. A senhora concorda que direitos adquiridos de forma desonesta, de forma sorrateira, tem que prevalecer? De forma alguma. A Constituição diz que tem que ter tratamentos iguais. Infelizmente, o nosso país é o país de tratamentos desiguais e injustos. Porque os diferentes não podem ser tratados de formas iguais. Mas quando se trata de servidores públicos, é claro que vai ter categorias que vão ter salários maiores. Agora, esse salário abusivo é vergonhoso e imoral no Brasil, principalmente um país que não temos uma política de desenvolvimento com
emprego para todos, onde todos possam ter escola pública de qualidade, a saúde de qualidade, uma aposentadoria digna, de que possa realmente manter a vida de um idoso. Então, esse tipo de salários abusivos, ele é até vergonhoso e humilhante para a classe trabalhadora. Agora, você imagine, para manter essas aposentadorias abusivas e para manter as empresas devedoras, o Michel Temer sacrifica toda a população, o povo brasileiro, tirando o direito de se aposentar, obrigando os trabalhadores a terem uma aposentadoria no máximo 50% do seu salário, o aposentado receber no máximo 50% do salário mínimo. Por que não cobrar os devedores e por que não fazer essas correções nesses abusos dessas aposentadorias? Se você pegar o histórico, né, nos últimos presidentes, FHC deu umas estocadas também no povo, aposentou-se. O Lula pouco trabalhou, aposentou-se também, deu umas botinadas também nos trabalhadores. A Dilma idem. O Temer também já está aposentado. Aliás, a Dilma aposentou no dia seguinte, né? Aposentou muito jovem. E o Temer se aposentou ainda muito jovem, com 30 mil reais, aí quer agora penalizar todo o povo brasileiro a não se aposentar. Né? Então, é uma coisa assim que deixa até a gente revoltado. Se a Previdência tivesse com esse rombo todo, ele não estaria, como se diz, anistiando as dívidas das grandes empresas. Certamente. Olha só a contradição. Presidente, a senhora acredita que essa pressão, que não é só dos sindicalistas, é dos trabalhadores de um modo geral? Sim, movimento a senhora acha que social. essa movimentação toda, esse movimento de norte a sul, de leste a oeste, pode surtir efeito positivo, ou seja, sensibilizar os deputados e senadores a brecar, então... com certeza, porque a pressão é junto à base dos deputados federais, onde ele tem o primeira votação lá, né? Onde está o reduto eleitoral dele. E o Brasil se ela morrer lá na Câmara, não vai ao Senado. Claro que não, e assim, a gente percebe que já tem alguns efeitos. Muitos da base do Michel Temer já estão se posicionando contrário à PEC, já diz que tem que ter rever a situação dessa reforma da Previdência. Agora, a senhora acha que isso é em função da pressão ou é algo natural deles? Não, é da pressão da população, da pressão do movimento. Tem sido uma pressão muito grande, é porque a Globo não mostra. Porque a Globo só mostra aquilo que é bonitinho para o governo, mentir. O que ela diz da reforma da Previdência é necessário para corrigir as distorções, para a justiça, para isso, para aquilo outro. Mas a Globo não tem esse lado não aí diz, também, não? Tem não. Não vai manter as aposentadorias abusivas, como é que vai fazer correções? Não existe. Né? Então, ela não diz que você vai ter que trabalhar até 65 anos, com 49 anos de contribuição. Ela não diz que os trabalhadores rurais estão sendo penalizados e ter que ter contribuição até 25 anos, que as mulheres ficarão iguais aos homens, tanto na idade quanto na contribuição, que os reajustes de aposentadoria vai ser o mínimo possível e que aposentados vão receber 50% do salário mínimo. A Globo não diz isso. Pode ver a propaganda. Então, ela só passa aquela mentira para enganar o povo. Mas a verdade, ela não tem sido dita. Tem sido dita pelo movimento sindical, que tem usado as redes sociais, o Face, outros meios de comunicação e tem esclarecido ao povo, à população, aos trabalhadores, como realmente ficará a aposentadoria com a reforma desta Previdência. Que não é reforma da Previdência, é acabar com o direito de se aposentar. É isso que vai acontecer. Como fica a questão dos trabalhadores rurais, a senhora também que representa essa categoria através da CUT Acre? Trabalhador rural ficará sem aposentadoria, porque na reforma diz que ele tem que contribuir durante 25 anos, mensalmente, anualmente, ininterruptamente, para poder ter o direito de uma aposentadoria que poderá não chegar nem um salário mínimo. Então, é o fim da aposentadoria para os trabalhadores rurais. Só tirando dúvidas, é sempre bom tirar dúvidas. Quem está já praticamente em processo de aposentadoria também vai ser penalizado? Todos. Quem não será penalizado para se aposentar integralmente? Quem já estiver, depois que ela for, por exemplo, ela vai ser aprovada amanhã. E se eu, por exemplo, já tenho todos os critérios, a idade e o tempo de aposentar, com a contribuição certinha. Esse eu vou me aposentar integralmente, mas serei penalizado nos reajustes dessa aposentadoria. E se, depois que for aprovada, as mulheres estiverem acima de 45 anos de idade e os homens acima de 50, vão para a fase de transição. Qual é a fase de transição? Vou dar o meu próprio exemplo. Eu tenho 25 anos de serviço este ano. Para 49 anos, me falta 24 anos.
50% de 24 é 12 anos. Só que quando eu for me aposentar, eles vão calcular minhas últimas 100 contribuição, tirar 51% do salário, e a cada ano que eu trabalhar, eles vão somar 1%. Ou seja, 12 anos é 12%. Eu me aposentarei recebendo 63% do meu salário, somente isso. Então, assim, as pessoas não estão buscando as informações, estão acreditando que 63% só do salário. E os 37%? E os 37% o governo já comeu. A Previdência já ficou para bancar as aposentadorias gordíssimas. Então, é necessário que os trabalhadores fiquem atentos a essas coisas. Até a transição é prejudicial, porque vai contar 1% a cada ano que eu trabalhar, porque o cálculo da aposentadoria é 51% das últimas 100 contribuição. Não vai ser calculado no salário. É porque tem muita gente aí a confundir, né? Previdência social com seguridade social. O governo apresenta uma conta, no geral, que não é bem assim. De jeito nenhum. E os economistas têm mostrado que não existe esse rombo, que não existe isso. Mas tem uns problemas, mostram. tem. Mas uns economistas mostram. Tem, mas não existe ainda o déficit. Neste mês agora, ficou um saldo de 11 bilhões. Porque você calcula tudo que entra e todas as aposentadorias que são pagas, o que é que ficou? Inclusive 11 com bilhões, as distorções que mesmo precisam ser com os revistas. débitos que os patronatos não pagam, com as empresas que faliram, são 32.200 e não sei quantas empresas devedoras do INSS. Dessas 32 mil, são 18% que já faliram. Essas não vão pagar, mas ainda existe 82% ativas e que podem pagar as suas dívidas e que não pagam. Então, é necessário que a população saiba que o trabalhador está contribuindo mensalmente, está pagando. O patronato está em débito, não são todos, mas a grande maioria está devendo. A Prefeitura de Campinas é uma das maiores devedoras do INSS. Tanto deve prefeituras, Estado, quanto as empresas, as grandes empresas. Um outro ponto não menos importante, presidente, afinal de contas, como é que ficou a novela do tão sonhado reajuste salarial ainda do ano passado? Foi um maior... Daqui a pouco chega a data base de novo. Justamente. E vocês não têm sequer o assegurado do ano passado. Com a publicação do Tribunal de Contas, que divulgou, a categoria ficou apavorada e não recebeu o reajuste. O Sinteac, nós buscamos conversar com a Secretaria de Educação, porque nós dialogamos com a Secretaria de Educação. E o dia de ontem nós conseguimos conversar com o Xaxá e o Evaldo e reafirmaram que o reajuste será pago, conforme foi negociado e aprovado na Assembleia, e o Xaxá reafirmou que o Estado se adequou à Lei de Responsabilidade Fiscal no dia 31 de dezembro, que foi publicado no Diário Oficial e tudo. Portanto, ele pediu que a categoria fique tranquila, que vai ser pago o reajuste. Acho engraçado o Tribunal de Contas, que fique bem claro, os conselheiros, em sua maioria, são meus amigos, então não é nada pessoal. Mas contra a instituição. É muito rápido, o Tribunal de Contas é muito rápido em determinadas situações. E faz vista grossa para outras gastanças, né? Quer dizer, na hora de meter a mão no caixa para pagar o salário dos trabalhadores, o Tribunal de Contas diz que não tem, que não pode, já está ultrapassando aqui e ali. Em outro lugar, em outras situações, deixa correr solto, né, presidente? É meio esquisito. Deveria ter o mesmo peso, a mesma medida. Estão usando dois pesos e duas medidas aí. Para a questão do gasto dos estados, das prefeituras. Mas para nós, do sindicato e dos trabalhadores, nos compete a cobrar nossos direitos, né? Reivindicar o nosso direito, reivindicar aquilo que foi negociado e o Estado que se resolva, né, com o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas com o Estado, porque o Estado é obrigado a cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. E no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, nem adianta recorrer, Supremo, Tribunal, isso, aquilo, outro, que ele não vai descumprir o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas nós ficamos ontem, até de certa forma alegre, que o secretário reafirmou e o próprio governo na mídia divulgou no seu meio de comunicação, que cumprirá com um reajuste. Então, já nos acalenta um pouco, né, porque as pessoas até conta já fizeram com esse reajuste que ainda nem caiu na conta.
E quando se diz que vai ter um reajuste, o trabalhador já faz compromisso. Já fizeram conta sem já faz o dinheiro ter entrado compromisso, na conta. Então já causa um desespero. Mas é normal isso, né? Se planeja em função do que... naquilo que vai receber. Aí você imagine se não for mais pagar esse reajuste. Não, aí vai ser... Aí nós vamos voltar novamente para a luta, nós vamos voltar para a greve, nós vamos voltar a fazer Vamos pensar de forma positiva, né? Mas que bom que vai ser pago e a gente vai poder sossegar um pouco, né? Conversei aqui com a presidente da CUT-Acre, também do Sinteacre, a professora Rosana Nascimento. Sempre um prazer recebê-la aqui. Sucesso para a senhora. E reforçar, amanhã, parabéns 8 aí pela horas... luta, pela garra, pela audácia, pela coragem. Obrigada. Amanhã, 8 horas, em frente ao Palácio Rio Branco, é o dia de luta, é o dia de greve, e nós convocamos a todos os trabalhadores, seja da educação, da saúde, trabalhador rural, da rede privada. É um dia de luta. Se você não concorda com a PEC da morte, se você quer se aposentar, vá para a luta. Agora, se você concorda trabalhar até morrer e não se aposentar, fique em casa, fique no local de seu trabalho, fique satisfeito com a reforma de Previdência que nos tira o direito de aposentado do Michel Temer. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o diretor-presidente da ANAC, a Agência de Negócios do Acre, o Inácio Moreira. Fique com a gente.